Olá, meus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Entraremos no vídeo 2, continuação sobre o assunto Ceia do Senhor. Hoje vamos mergulhar num tema que toca o coração de muitos cristãos e, por vezes, gera bastante confusão. O significado da Ceia do Senhor. Será que é um ritual com pão e vinho ou algo muito mais profundo? Você já leu em João capítulo 6? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As igrejas usam esse versículo para criar a falsa impressão que só seremos ressuscitados se participarmos dos rituais de ceia oferecidos por elas. Ou seja, associam o versículo 54 do Evangelho de João, capítulo 6, diretamente ao ritual da Santa Ceia. E isso é mais uma garantia que eles têm de te manter preso a esse sistema. Ressalto que a expressão Santa Ceia foi uma invenção humana. Este termo não existe na Bíblia. Mas, voltando para o contexto do capítulo 6 do Evangelho de João, vemos o seguinte. No mesmo capítulo, um pouco antes, Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Percebe a chave? Jesus não está falando de um pão físico, fabricado por mãos humanas, nem de um pequeno cálice de suco ou vinho. Ele está usando uma metáfora poderosa para falar de si mesmo. Comer sua carne e beber seu sangue significa crer nele, recebê-lo pela fé, alimentar-se de quem ele é e do que ele fez por nós. É um ato espiritual, não um ritual material. O próprio Jesus esclarece isso mais adiante, no versículo 63 do mesmo capítulo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras dele, a sua verdade, é que nos dão vida, não um pedaço de pão físico. A promessa da ressurreição não está amarrada a uma cerimônia, mas unicamente à fé em Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E o que dizer do lava-pés, que também virou ritual em alguns lugares? Em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos e diz: Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O foco não era criar uma nova cerimônia, mas ensinar uma lição prática e radical sobre humildade e serviço. O exemplo é servir uns aos outros no dia a dia, com amor genuíno, e não apenas replicar o ato com água e uma bacia. Tanto o partir do pão quanto o lavar dos pés são sinais que apontam para uma realidade muito maior: Cristo e o seu evangelho de amor e serviço. Os símbolos não têm poder em si mesmos. O poder está naquilo que eles representam. Então, qual é a verdadeira comunhão que a Bíblia ensina? Atos dos Apóstolos nos dá uma pista linda. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja, eles partiam o pão em casa, comiam juntos. Isso não soa como um ritual solene de 1 minuto, mas como refeições cheias de alegria, partilha e cuidado mútuo. Não eram rituais em igrejas, mas sim em casa. Essa casa pertencia a todos, e tudo o que tinham os eram comum, ou seja, usufruto mútuo. Percebe a enorme diferença? Era o que chamavam de ágape, as festas de amor. Se tratava de uma comunidade cristã onde todos dividiam seus bens e ninguém se sobressaía sobre o outro, sem pompa, sem ego, sem distinção por títulos eclesiásticos. Atos 2, 44, 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Te pergunto, se você der um bem imóvel seu a um desses intitulados líderes religiosos, você o poderá usufruir como também sendo seu ainda? Te garanto que não. O apóstolo Tiago nos dá um alerta sério sobre uma fé que não se traduz em ação. Ele diz: se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento diário, e algum de vós lhes disser:
Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, de que aproveita? Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago está mostrando que crer apenas com a mente, ter fé intelectual, não é suficiente. Até os demônios reconhecem que Deus existe, mas não se submetem a ele. A verdadeira fé, segundo Tiago, é aquela que produz obediência e obras. Ele conclui que a fé sem obras é morta. A verdadeira comunhão é isso: partilha, cuidado prático com os necessitados, um amor que se manifesta em ações concretas. Um ritual vazio, onde se participa de um pão simbólico e depois se ignora o irmão que passa necessidade ao seu lado, é uma contradição. A ceia que é praticada nas igrejas apenas destaca as desigualdades sociais e o egoísmo, em vez de promover a união. Qual é, então, o nosso verdadeiro pão e o nosso verdadeiro cálice? Nosso pão real, que nos alimenta espiritualmente, é a palavra de Deus. A expressão "e o Verbo se fez carne", João 1,14, significa que a palavra de Deus, isto é, o próprio Deus que se revela e comunica, assumiu forma humana em Jesus Cristo. João 1,1 já explica isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em grego, a palavra verbo é logos, que significa palavra, razão, discurso, ou seja, a expressão do pensamento de Deus. Portanto, o Verbo é a palavra de Deus, a manifestação divina. Se fez carne, indica que ele tornou-se humano em Jesus. Em resumo, o Verbo se fez carne, quer dizer, a palavra de Deus se tornou homem em Jesus Cristo. Jesus é a revelação viva da palavra. Não apenas algo dito, mas alguém em quem a vontade e o caráter de Deus se tornam visíveis. Jesus se identifica como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,51. Aqui, o pão representa a própria vida de Cristo, oferecida para sustentar espiritualmente o ser humano. A ligação entre o Verbo e o pão. O Verbo é a palavra que dá vida. O pão é a substância que alimenta a vida. Logo, alimentar-se do pão é alimentar-se do Verbo, ou seja, de Jesus e da sua palavra. Jesus mesmo disse: As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. João 6,63. Portanto, comer do pão é receber e crer na palavra viva, é absorver Cristo pela fé, deixando que sua vida e verdade sustentem o interior do homem. Em Mateus 4,4, Jesus não une o pão físico e a palavra como se fossem a mesma coisa, mas contrasta o pão físico, que alimenta o corpo, com o pão espiritual, que é a palavra de Deus, ele mesmo como o Verbo vivo. Vamos analisar. Mateus 4,4 diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Contexto: Jesus está sendo tentado no deserto depois de 40 dias sem comer. Satanás sugere que ele transforme pedras em pão. Jesus responde citando Deuteronômio 8,3, onde informa que o Deus verdadeiro deixou Israel se humilhado e também ter fome, sendo sustentados apenas por um maná, para que eles entendessem que o homem não só vive de pão material, mas sim de tudo o que sai da boca de Deus, ou seja, da dependência espiritual de sua palavra. Assista meus primeiros vídeos e saberás o porquê eu sempre me refiro ao Deus Pai de Jesus como o Deus verdadeiro. Te adianto que os judeus não estavam adorando este Deus, mas uma entidade maligna. Assista e compreenderás. Vamos voltar ao nosso assunto. O sentido espiritual. Pão, sustento material, provisório. Palavra que sai da boca de Deus, sustento espiritual, eterno. Jesus está mostrando que o homem não vive só do que alimenta o corpo, mas daquilo que alimenta a alma, ou seja, da comunhão com Deus através da palavra. Agora, quando Jesus diz em João 6, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão que eu darei é a minha carne. João 6,51.
Ele se identifica com essa palavra viva, o mesmo princípio de Mateus 4:4, mas agora encarnado. Ele é a palavra que saiu da boca de Deus e se fez carne. João 1:14. Portanto, alimentar-se de Cristo é alimentar-se da palavra de Deus. Conclusão. Em Mateus 4:4, Jesus distingue o pão físico do pão espiritual. Mas em João 6, ele revela que esse pão espiritual é ele mesmo, o Verbo de Deus encarnado, que sustenta a vida eterna. Jesus faz essa distinção com clareza em João 6:49 e 51, quando ele contrasta o maná, pão físico e temporário, com ele mesmo, o pão verdadeiro e eterno. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6:49 e 51. Assim, Jesus mostra que nem tudo que vem do céu é o pão verdadeiro. O maná também veio do céu, mas não podia dar vida espiritual. Somente ele, o Verbo encarnado, é o pão que gera vida eterna, porque traz dentro de si o Espírito e a verdade de Deus. Em outras palavras, o maná alimentou o corpo, o pão vivo alimenta o espírito. Um cessou no deserto, o outro permanece para sempre. E o nosso cálice? São as aflições, as perseguições que enfrentamos por amor a Cristo, como ele mesmo disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo, em 1 Coríntios, nos diz que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é o sacrifício definitivo. Não precisamos repeti-lo simbolicamente. Devemos sim viver a realidade desse sacrifício. A ceia do Senhor não é mais uma ceia de pão e vinho material, como aquela que ocorreu na sua última Páscoa, mas sim espiritual. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E aqui vem um outro ponto crucial. Quando Paulo repreende os coríntios sobre a ceia, ele diz: se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Ele não estava instituindo um sacramento chamado Santa Ceia. Ele estava corrigindo o egoísmo deles durante as refeições comunitárias, os ágapes. Os ricos estavam comendo tudo e deixando os pobres com fome. A questão era a falta de amor e partilha, não o cumprimento de um rito. O que era um desvio já no primeiro século, infelizmente, foi institucionalizado ao longo da história. Muitas denominações, sejam católicas ou protestantes, transformaram essa refeição de comunhão em um sacramento, um meio de controle, ensinando que a participação nesse rito é essencial para a salvação ou para ter comunhão com Deus. Esse tipo de ensino acaba aprisionando as pessoas a um sistema religioso em vez de libertá-las pela verdade da obra completa de Cristo na cruz. A salvação não vem por participar de um ritual, mas por crer nele. Como Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira ceia do Senhor é vivida todos os dias, quando nos alimentamos da palavra, quando servimos nossos irmãos com humildade, quando partilhamos o que temos com os necessitados e quando carregamos nossa cruz por amor a Cristo. É uma vida de comunhão, não um momento de cerimônia. Jesus ensinou: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 12 ao 14. Um jantar ou uma ceia humanos pode ser sinal de generosidade, mas não deve ser celebrado como ceia do Senhor, popularmente conhecido hoje como Santa Ceia. Pois, como já foi dito, esse ritual exige dignidade.
Partilhar com os necessitados não é ritual de Santa Ceia mesquinho, mas é o padrão que o cristão deve seguir, pois é o necessário para obter recompensa e promessa de ressurreição. Como será a justiça da parte de Deus? A resposta está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, quando Cristo se manifestar em glória, na sua segunda vinda, ele nos revestirá de incorruptibilidade, o pecado será totalmente removido. Aí sim, seremos perfeitamente justos, transformados em justiça plena. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3:2. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revista de imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada na vitória. Carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. Portanto, cuidado, meu amigo, não se iluda com pessoas com semblante de piedade. Lembre, Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele convenceu milhares de anjos, os quais caíram com ele. Ele está também agindo da mesma forma contigo. Saiba disso. Desperta. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça.
Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 7 ao 12. Observe que é o próprio Deus verdadeiro quem consente, pois, se muitos preferem a mentira pela verdade, esses terão sua devida recompensa. Lembre, Deus não muda. Ele entregou Israel aos demônios por terem escolhido a idolatria ao bezerro, e também irá agir da mesma forma com você, se não se converter verdadeiramente a Jesus. Portanto, meu amigo, se liberte do engano religioso, pois Satanás está te convencendo que as leis são necessárias. Saiba que estás indo no rumo contrário da salvação. A porta é estreita que leva ao céu, e poucos são os que encontram o caminho. As religiões te fazem pensar ser fácil chegar ao céu, mas por trás de todas elas se encontra as feitiçarias de Satanás para te cegar e te fazer pensar que o que você contempla é realmente santo e agradável a Deus. Afinal, todo o cenário é bem arquitetado, pois existem cantores, supostas profecias, supostas manifestações divinas, supostos milagres. Até casamento há nesses templos, e grande parte da humanidade confia nesse sistema, mas esquecem que Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz. Jesus continua revelando quando deixa claro que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, bem como aqueles que declaram que no nome dele expulsaram demônios e operaram maravilhas. Ou seja, exatamente o que as religiões te fazem sentir, que é a sensação de salvação certa. A prostituta e a grande Babilônia. As igrejas transformam o evangelho em espetáculo. Apenas enriquecem líderes, enquanto pobres mendigam. Elas são identificadas como a grande prostituta da Babilônia. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 e 2 e o versículo 15. E o alerta para sair dessa Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. E voz do noivo e da noiva nunca mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas com as tuas feitiçarias. Apocalipse, capítulo 18, versículos 4 e 23. Percebe-se que a grande Babilônia, a qual o texto de Apocalipse acima se refere, é o sistema religioso. Lá se escuta a voz do noivo e da noiva ainda. Vejam que em outros versículos, no mesmo capítulo de Apocalipse 18, informa que existem músicos também, deixando claro que está se referindo a igrejas, pois é nesse meio que se celebram casamentos, e também há muitos outros atrativos musicais que chamam a atenção do ser humano. Veja, e em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se chegará mais em ti, e em ti não mais se ouvirá ruído de mó. Apocalipse, capítulo 18, versículo 22. Observe também que o livro de Apocalipse, capítulo 18 e versículo 6, fala que o cálice que a Babilônia deu de beber, dará a ela em dobro. Sabe que cálice é esse? Justamente o cálicezinho que dão a você em toda a celebração de ceia, o cálice que só reflete a mesquinhez. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e refletido sobre esse assunto tão importante. Se essa mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para uma nova perspectiva, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe seu comentário, vamos continuar essa conversa. Fiquem na paz de Cristo e até a próximos estudos, pois abordarei a doutrina de Daquê, também relacionada à ceia, e também sobre as traduções atuais da Bíblia que te remetem ao erro. Até breve!